As discussões que trazem a sustentabilidade, a identidade e o sentimento de pertencimento na comida. É isso que a gente vai discutir daqui a pouco. Brasileira Gourmet fica ao lado da Casa Brasileira. Este ano está fechado por conta da pandemia, mas teremos aqui uma discussão riquíssima a respeito de comida e cultura. Teremos agora, antes da mesa começar, mais um vídeo sobre a Casa Brasileira, Brasileira Gourmet e o Instituto Mapumbalanga, que encerra a noite de hoje com uma mesa que se chama Comida como Cultura. As discussões que trazem a sustentabilidade, a identidade e o sentimento de pertencimento na comida como cultura são amplamente bem-vindas na FLIS e serão representadas na próxima mesa, com Raul Lodi, antropólogo, escritor e pensador da comida e da alimentação. Adriana Saldanha, jornalista, chefe de cozinha. E Tereza Paim, chefe de cozinha e escritora, com a mediação do filósofo Anton Zakharkov. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite, Anton. Boa noite, Adriana. Boa noite, Raul. Boa noite. Boa noite. Falta a Tereza? Tereza, eu acho que Tereza, será que já entrou? Está chegando a Tereza. Então eu dou boa noite a vocês, entrego a mesa para o Anton. Uma excelente condução, uma excelente discussão. Estarei aqui no backstage. Bom, para mim um apetite imenso estar diante de uma saborosa mesa, uma honra nessa noite, quando a gente está encerrando a FLIS, e saborearmos com água na boca esses mestres dos sabores. Nós temos aqui conosco o Raul Lodi, pensador da comida e da alimentação, antropólogo, museólogo, curador, escritor, ilustrador. Autor de 85 livros, sendo 34 no campo da antropologia da alimentação. Formou-se em etnografia e etnologia pelo Instituto de Antropologia da Universidade de Coimbra. É doutor em teologia pela Universidade de Paris, membro da Academia de Universidade de Paris, membro da Academia Brasileira de História, da Academia Brasileira de Belas Artes, do Instituto Geográfico e Histórico da Bahia. Curador da Fundação Gilberto Freire, da Fundação Pierre Verger e do Museu de Gastronomia Baiana do SENAC, Bahia. Reconhecido por várias premiações mundiais e nacionais, pelo Gourmet World Cookbooks Awards. Tereza Paim, chefe baiana premiada como embaixadora da cozinha baiana e reconhecida internacionalmente por suas pesquisas gastronômicas e por seu compromisso com a gastronomia, a arte, a cultura e a sustentabilidade.
Autodidata, Tereza apresenta a releitura de pratos tradicionais da culinária baiana. É chefe da Casa de Tereza, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador. E abriu as portas do restaurante Mesa de Tereza, no Aeroporto Internacional de Salvador, uma extensão da Casa de Tereza. É autora do livro de receitas Na Mesa da Baiana e possui o Tabuleiro da Chefe, uma plataforma online onde o país comercializa seus produtos artesanais, como farinhas, conservas, azeites, temperos e muito mais. Entre os prêmios recebidos pela chefe Tereza Paim destaca-se Doman, como embaixadora da gastronomia brasileira, chefe do ano de 2012. Personalidade gastronômica, prêmio Prazeres da Mesa de 2019. Mesa de 2019, melhor restaurante do ano do Nordeste. Temos a Adriana Saldanha, jornalista, arte educadora, chefe de cozinha. Desenvolve tecnologias sociais para a educação por meio de linguagens artísticas, projetos de formação de leitores e de promoção da diversidade linguística no Brasil. Formada em comunicação, letras e em gastronomia. Pós-graduada em gastronomia brasileira e cozinha autoral pela PUC do Rio Grande do Sul. E pós-graduada em gastronomia italiana pela Metropolitana de São Paulo. Gestora do nosso Instituto Malanga, onde nasce o sol, que é a produção, implantou a Casa Brasileira, um ponto de cultura em São Sebastião, São Paulo. E o Brasileiro Gourmet, espaço de gastronomia e cultura associado à Casa Brasileira. Realiza pesquisas sobre alimentação, culinária brasileira, baseadas em conceitos de comida como cultura, desenvolvido pelo pesquisador italiano Massimo Montanari. Adriana Saldanha é chefe do Brasileiro Gourmet. Bom, diante de todas essas questões, eu vou fazer o lançamento de algumas ferramentas do pensamento, se bem que esse termo muitas vezes é controverso, mas então eu vou dizer assim, vou me lançar de talheres do pensamento e vou trazer para vocês uma questão toda e depois alguma questão específica para cada um de vocês. Tudo bem? Podemos continuar assim? Claro. Vamos lá. Pensando na questão da subjetividade, da singularidade de uma memória, de uma cultura, de um afetivo, a questão é, o que levou essa criança que já começa a perceber os cheiros, os sabores das estações do ano, das festas de Natal, da festa de aniversário, das festas de casamento, o que levou vocês como referência afetiva, como referência bibliográfica, esse comer com os olhos, esse processo criativo do cozinhar? Quem quer começar? Vai? Tereza? Primeiro o galã da sala, né? Vamos ao galã, então. Poxa, olha, obrigado pelo galã. Ele cada dia mais lindo, né? Ele é como um vinho. Vai ficando cada dia mais sábio e mais bonito, mais charmoso. Com toda certeza. Eu acho, inicialmente, eu quero agradecer o convite, é uma alegria estar nesse grupo, nesse momento, e achei muito interessante, extremamente simbólico, todos estamos matizados pela cor vermelha, né? Todos nós, né? O que já cria uma certa cumplicidade, uma certa cumplicidade, pelo menos cromática, né? Pelo menos Que ótimo! Olha, essa questão da comida, né? Eu estudo comida porque eu gosto de comer. Vamos começar por aí, né? Então, eu sou um grande comilão. Eu gosto de comer, gosto de descobrir, gosto de viajar. Eu viajo muito para comer, né? Eu acho que é importante a experiência in loco, a forma de você trazer, né, o meio ambiente, as tecnologias, as bases étnicas, as questões sociais, né, as questões econômicas. E o nosso mediador começou a dizer que comemos com os olhos. Eu acho que comemos com o corpo inteiro. Comemos com os ouvidos, comemos com o olfato, comemos com o espírito,
né? Eu acho que a comida tem essa capacidade de mexer com tudo isso, e até a comida serve para ser comida, né? Então, a comida ela tem essa propriedade simbólica profunda, né? Nas relações humanas, nas relações sociais, nas relações entre o homem e a natureza. Então, acho que comida é o tema, ainda mais no século XXI, que é o carro-chefe midiático, com grandes mudanças, grandes projetos. O século XXI é o século da comida, sem dúvida. Fico por aqui, senão eu falo 1h30. Ok, obrigado. Professor, obrigado, Raul. Obrigado. Parafraseando Lodi, eu faço comida porque eu gosto de comer. Ele escreve porque gosta de comer, e eu literalmente faço comida porque eu gosto de comer. Ontem mesmo minha filha fala assim, o melhor de ver você, que eu estou aqui em São Paulo hoje, foi aniversário do meu neto, e eu vim fazer a festa, e minha filha fala assim, o melhor de ver você cozinhando é o quanto você gosta de comer o que você faz, né? E eu gosto de falar, mas está gostoso, mas não sei o quê. Porque, assim, estar cozinhando é uma forma de se comunicar, né? E a comida, eu vejo muito a comida como linguagem, né? A linguagem do amor, quando você faz. Ontem eu exerci demais essa linguagem do amor, fazendo o aniversário de meu neto, trazendo a família, trazendo os amigos para uma roda onde a comida permeia todo o tempo que você está naquela reunião, e naquela mensagem ali vai o meu amor, né? Vai a minha entrega. E às vezes eu estou cansada e alguém em casa fala assim, mas você está cansada, não vai cozinhar. Eu falo assim, mas eu cozinho cansada até para quem eu não conheço, quanto mais para quem eu amo, né? Então, às vezes, a comida, ela leva uma mensagem de negócios, né? Quantos negócios se fazem em volta de uma comida, e nesse momento a comida ela entra como transverso, como um facilitador. Afinal, você não consegue fazer negócio se a comida não for boa, né? Eu tenho uma brincadeira agora que eu tenho uma fábrica de farofas, né? E eu estou dizendo que minha farofa abre caminho, porque volta e meia, assim, as pessoas falam assim, eu levei a farofa de presente e tudo foi resolvido. Eu digo, agora eu vou fazer o nome da minha farofa, botar farofa abre caminho. Tem senso, abre caminho. Porque a comida abre caminho, né? E comida abre mesmo. Não sei se fecha, né? A gente sempre usa, né, dentro da religiosidade, a comida para abrir caminho. A gente trabalha pelo lado bom, não quer para fechar caminho. Mas essa comida que fala, que se expressa da gente como povo, né? E eu, como cozinheira, a minha origem, cada vez mais eu viajo nisso, né? Que na minha infância tudo acontecia, uma família muito grande. Minha mãe tinha 8 irmãs, meu avô lá, matar um boi fim de semana lá em casa era uma coisa muito normal para reunir a família. Matar um porco, matar 2 carneiros, matar não sei o quê. Então, para a gente, assim, a comida do panelão, do panelaço, tem alguém aqui querendo participar, ó. Esse aqui é um gulosinho que gosta de cozinhar. Aniversário dele hoje, não é, Rafa? Parabéns, então, parabéns. Eu sempre estive em volta dessa fartura do fazer e do comer, né? Então, para mim, essa mensagem de fazer a comida, para mim, tem esse significado de oferecer digamos assim, uma fartura. A comida, para mim, está muito ligada à fartura, está ligado a essa forma de amar, essa forma incondicional de se relacionar. A comida, ela entra para resolver, né? Ela entra para alegrar, ela entra de várias formas. Então, essa é a minha memória maior, assim, afetiva em relação à comida, né? Olha, eu preciso, Anton, dizer o seguinte, que eu estou absolutamente encantada, porque a gente tem nessa mesa duas pessoas muito especiais. Obrigada, Raul, pela sua generosidade de participar aqui com a gente. Você, por tudo que significa no trabalho de pesquisa, no trabalho de ir a fundo das questões, no valor da palavra, no significado da palavra, da mais pura, né, do maior puro entendimento sobre a nossa cultura, sobre a nossa história, por meio da comida. E Tereza Paim, que eu tenho um carinho, uma admiração. Tive a oportunidade de conviver na cozinha da casa de Tereza
durante um período, na minha conclusão de curso. Foi uma experiência maravilhosa, o convívio com a Tereza, o entender o processo de como ela gerencia aquela cozinha, os ingredientes, a forma de fazer. Então, assim, para mim hoje é uma noite muito especial, nesse final de Flis, de festa literária, porque a gente tem, e incrível essa sinergia, todos nós estamos de vermelho, e estamos numa mesa descontraída, como se estivéssemos em casa, conversando, certo? Conversando entre amigos que estamos, mas como se estivéssemos juntos. Né? Então, na verdade, a distância aqui, ela não está conosco. Isso é o que mais importa. Anton, para te responder rapidamente, quando eu falo em comida, eu falo em afeto, eu falo em lembrança, eu falo em infância. Lembro do meu pai, que era português, que cozinhava o bacalhau sempre muito caro. Lembro daqueles momentos que minha mãe economizava durante o ano todo para chegar naquelas festas de final de ano e a gente ter um bacalhau preparado pelo papai. Lembro do entender o azeite, o melhor azeite, a acidez do azeite. Isso desde pequena era conversa de cozinha, era conversa com eles. Então eu vejo que hoje essas lembranças e esse fazer comida, né, como a Tereza diz, né? Tereza falou de cansaço. A impressão que dá é que quando a gente está cozinhando, o cansaço ele não existe, ou se ele está ali presente, o prazer, a alegria de cozinhar e de ofertar, de oferecer ao outro, é muito mais prazerosa e isso nos alimenta a alma. Então, acho que quando a gente fala de comida, é trazer essas lembranças, é trazer esse afeto. Eu sou gaúcha, nasci no Rio Grande do Sul, numa cidadezinha chamada Rio Grande, lá no finalzinho do mapa, e convivi minha infância inteira na Praia do Cassino, a maior praia em extensão do mundo, são 220 quilômetros, e a gente pescava, e a gente pegava o peixe-rei, a gente trazia dos moles da barra o peixe-rei fresquinho, levava para preparar, esse era o jantar. Minha mãe tinha habilidades que, com poucos ingredientes, mamãe era capaz de fazer jantares imensos. Enfim, isso tudo ficou dentro da gente, e isso hoje está aí, dentro de um trabalho com o Instituto e do Brasileira Gourmet. Essa questão do olhar, né, do comer com os olhos com a expressão da alma. Mas como você citou bastante interessante, Rui, realmente é isso, a questão de todos os corpos, né, que se alimentam. Um corpo físico, é um corpo emocional, um corpo pensamento, um corpo espírito. Né? É a terra, a água, o fogo e o ar que nos alimentam. Nesse sentido, Lodi, assim, essa questão da expressão do cozinhar como uma arte, com essas proporções, a textura, os cheiros, as cores, os nós vermelhos aqui, as nossas histórias, as temporalidades, os toques, o sentir. Me traz um pouco dessas questões, dessa alquimia do cozinhar, como ritual. Bem, a comida ela é exatamente essa mediação, né? Existe um processo de mediação entre a memória ancestral, a memória remota, ela gira e ela gera uma memória próxima e ela já projeta uma memória futura. Como dizia o Gilberto Freire, é o tempo tríbio. O passado, o presente e o futuro estão imbricados, misturados, né? Profundamente. Eu acredito nisso. E o conhecimento, a sabedoria, as descobertas, os erros, né? Porque grandes cardápios, grandes pratos nasceram dos erros ou das faltas, não é? Ou das substituições. Né? A escassez que gera fartura, né? Não é? E a comida ela é exatamente essa maneira, como disse bem Tereza, de estabelecer conversas, né? Eu identifico a comida pela cor, pelo cheiro, pelo volume. Existe todo um sentido estético, existe todo um sentido de organização, de conjugação de elementos visuais. A comida, os objetos que fazem essa comida, né? Por exemplo, um caruru feito, né? Um caruru tradicional, né? Eu só sinto esse caruru se for servido em canela de madeira.
se for servido em outro utensílio, não é mais o caruru. Por que será? Não é? Vou tomar champanhe num copo plástico? Não, vou tomar numa taça Bacará ou numa taça São Luís, não é? Quer dizer, o champanhe é o mesmo, mas o objeto ele cria essa ambiência, ele cria essa possibilidade de plenitude. E eu acho que a comida está muito próxima à questão da plenitude. E quando nós falamos em comida, também falamos em falta de comida, que é um caso muito, muito grave, não é? A FAO, né, que é o organismo da ONU que trabalha com a agricultura e alimentação, diz que no mundo temos quase 2 bilhões em insegurança alimentar e fome propriamente dita. Por que estou falando isso? Estou falando porque grandes ingredientes são olhados pela FAO como elementos solucionadores dessa fome anunciada ou presente, ou mesmo na manutenção de memórias, que é a mandioca. A nossa mandioca, ela foi consagrada como o alimento da década. Então, quantas coisas nós fazemos com a mandioca? Então, o aprendizado, o estar em casa, o comer na rua. Outra coisa que eu também acho muito, muito curioso é a questão do fast food. O fast food não nasceu com essas redes multinacionais, que eu não vou dizer o nome, não vou fazer merchandising, que chega com a banalização dos sabores. Eu como a mesma coisa se eu estiver em Casablanca ou se eu estiver em Salvador. Agora, o fast food sempre existiu. A baiana de acarajé é um fast food. A vendedora de tapioca de Maceió é um fast food. Né? O carrinho de pipoca é um fast food. A maçã do amor, o algodão doce. Então, eu acho que a comida precisa ser pensada também. Ela precisa ser comida, mas principalmente pensada. Né? Eu tô soltando umas coisinhas aqui para provocar. Eu adoro provocar também. Interessante você colocou essa questão. Você colocou essa questão. Ela saiu, a Tereza? Será que a Tereza caiu? Caiu. Ela não está na tela. Eu acho que... Deixa eu dar um toquezinho aqui, né? Ela está voltando. Está voltando. Aí. Então, a Tereza colocou interessante essa questão, junto com o Raul, dessa questão da fartura, né, do comer, né, da fartura, do desejo de comer, do que comemos. Eu tenho uma brincadeira que eu sempre faço com a Adriana, que a gente fala, tem um hábito popular que a gente fala assim, o que sobrou de comida, né? Nós não comemos sobras, nós comemos sempre o que é alimento de alma, de força, de desejo de estarmos vivos através do alimento, né? Bom, então, nesse sentido, teve uma fala ontem de uma indígena, que é a Aurita Tabajara, que ela trouxe uma questão bastante interessante, que ela vai contar as histórias para evitar que os outros contem, no caso, os brancos. Que referências, então, são essas bibliográficas que a gente começa a ter? Eu lembro do livro de receita de minha avó, com aquela caligrafia toda redonda, linda, todo oval, e depois todo longitudinal, minha avó Hermelinda. Nós temos os livros da Dona Benta, onde começa o registro dessas questões que chegam até a atualidade, desses dados biográficos, até chegarmos hoje nesse processo que se estourou bastante da questão do trabalho, da pesquisa sobre a culinária, sobre a gastronomia. Eu penso, né? Eu perdi aí um pedaço muito grande. Eu não sei se vocês todos saíram do ar ou somente eu. Não, acho que foi com você, Tereza. Mas não foi muita coisa, não, tá? Não. Quando os conceitos já tá, a gente se esperou um pouquinho, tá? Eu acho que você pegou a resposta do Raul quase que praticamente inteira. Peguei? Então pegou, tá? Essa memória, né? Existe a comida. Opa. Caiu. Posso pegar a cauda do comer? Pode pegar, por por favor. Traga para nós que precisamos.
vou botar minha colher nessa panela, né? A gente encontra registros, né? Os registros da comida são registros existenciais, tem um lado existencial profundo, né? Por mais que eu escreva uma receita, por mais que eu crie uma receita técnica com gramaturas, mililitros, coisas, eu nunca vou executá-la totalmente na realidade, porque a Tereza sabe muito bem, e a Adriana, né, que existe uma coisa que eu acredito muito, chamada mão de cozinha. Tem que ter mão de cozinha. É inexplicável, e é bom porque é inexplicável. É muito chato explicar tudo. Nem tudo se explica, que coisa ótima, né? Então, a mão de cozinha é essa mão. Já que Tereza volta, Tereza, fala da sua mão de cozinha pra gente. Eu acho que Tereza não voltou totalmente. Então, enquanto a Tereza... Fala você, Adriana. Então, era do Rio Grande, hein? Parece eu já que... estive muito lá. O mercado de Porto Alegre é sedutor. Estou aqui. O mercado de lá é maravilhoso, tem cantinhos e cantinhos especiais. Tereza, você está aí? Voltei. Então, eu acho que tem a questão da mão de cozinha e tem uma coisa que, assim, esse arsenal que a gente tem hoje, bibliográfico, de registros... Eu vou pegar esse gancho da Tereza. Né? Quando a gente fala na questão de registros, né, se a gente vai imaginar de quando vem isso, há quanto tempo vem isso, você vai chegar até, inclusive, nas pinturas rupestres, que ali você já tinha, né, os desenhos que traziam os primeiros contatos do homem, né, a caça, né, o fogo, né, o cozimento, né, que com a descoberta do fogo mudou totalmente, né, começou efetivamente a você tratar o alimento de uma outra forma, porque até então você trazia a caça e comia a caça crua. Mas, na verdade, o que eu acho que é importante a gente trazer aqui é que todo o processo, por mais simples que seja, dentro de uma cozinha, ele traz, sim, com ele uma história e uma cultura, por vezes, complexa. Então, as coisas não são gratuitas. Todo fazer, seja ele qual for, o ato mais simples, o cozimento de um pão, o conservar uma fruta, o armazenar uma comida na geladeira, tudo isso te traz um histórico. Tudo isso te traz uma referência cultural. Então, eu acho que, e concordo plenamente com o Raul, a mão não tem receita que você vá pegar e você vai dizer, esta receita minha avó fez e eu vou fazer igual. Não será igual. Esta receita minha mãe fez e eu vou fazer igual. Não será igual. Cada um é um. A cozinha é movimento. A cozinha ela é híbrida. Ela é múltipla, e a mão do cozinheiro, e a mão não que uma receita seja melhor do que a outra, ela será tão boa quanto, mas ela será diferente. Eu penso assim, eu acho que na hora da criação, muitas vezes, né, eu sou uma pessoa que meu processo criativo é todo escrito, né? Eu não consigo, tipo, vou para a cozinha e vou pensar numa receita na cozinha. Então, meu processo criativo, ele realmente ele é afastado do campo de batalha, digamos assim, né? Então, eu consigo, com muita facilidade, sentar na frente do meu computador e criar uma receita. Obviamente que eu sempre vou ter ajustes. Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Eu vou para a cozinha para fazer os ajustes. Mas o que é que vem aí? Eu acho que vem muito de uma coisa que Raul falou, que é da ancestralidade. A gente tem a cozinha, muitas vezes a gente fala assim, a cozinha ancestral é só aquela cozinha onde a gente repete ou a gente se aproxima ao máximo do que a gente viveu no passado ou do que está catalogado como passado, né? A gente tem na Bahia a cozinha mesmo, a cozinha de santo, que a gente chama, que é uma cozinha ritualística e que ela saiu, transcendeu e foi hoje para as mesas, ela saiu
ela não é somente feita na liturgia, mas a gente tenta aproximar ao máximo ela. Agora, eu, como talvez por uma formação primária de engenheira, eu consigo entender e consigo ver a cozinha como uma coisa extremamente criativa, e isso aí vem o talento, vem a sua alma, que você coloca à disposição, mas depois eu consigo ver que a repetição e que aquilo ali faz com que você repita todas as vezes, ou quase todas as vezes, igual ou muito parecido. Então, senão você, cada vez que você chega no restaurante, você não quer comer de uma forma. Imagina, eu tenho 18 anos no restaurante e meu cardápio é o mesmo. Então, Raul, por exemplo, já foi várias vezes no meu restaurante, a Adriana já ficou um tempo lá trabalhando, e eu sou insistente e persistente na repetição, para que a gente ofereça a mesma comida sempre, né? E a semana passada mesmo eu estava com o chefe do Fazano lá, e ele chega lá e ele fala assim, porque eu também tenho uns pratos no Fazano, como é que aqui você consegue, e lá eu não consigo repetir tudo igual? É porque eu penso e eu acho que a gente consegue controlar o incontrolável, né? Isso aí, não no processo criativo, né? Eu acho que muitas vezes hoje eu vejo muitos cozinheiros jovens tentando controlar o incontrolável no processo criativo. É aquela repetição. Agora todo mundo faz um prato e vai tudo para cima. Aí depois todo mundo faz um prato que é tudo espalhado. Todo mundo faz um prato que tem que ter 3 pontinhos de tantas cores. Então, eu acho que do ponto de vista da estética, existe uma repetição, e que nesse momento eu me abstenho de estar próximo disso, porque eu acho que isso não é criativo. Isso é uma repetição, ou seria mais para uma cópia, uma inspiração, se a gente quiser ser mais gentil com as pessoas, né? De uma estética que está aí. Né? Mas, assim, quando você pega uma cozinha ritualística, por exemplo, uma cozinha de santo, você tem a obrigação de representá-la igual. Uma acarajé tem que ser igual. Ela é comida que ela vai para o santo. Né? Ela é uma comida que ela é sagrada. Ela pode não estar sacralizada no momento de fazer, porque nem todo momento você está sacralizando aquela comida, porque você não está fazendo ela como oferenda para o santo, mas ela tem a obrigação de repetir. Eu sou a representante dessa cozinha, né? Então, na hora que eu faço um vatapá, eu tenho uma obrigação, e a minha cozinha inteira, e a Adriana sabe, eu não fico 24 horas dentro da cozinha, mas eu sinto o cheiro de longe quando passa uma coisa errada, eu sou capaz de olhar, às vezes, para a minha comida quando passa, e saber se está com sal ou sem sal, né? Porque o cozinheiro, ele tem intimidade com a cozinha dele. Ele sabe quando alguém não fez exatamente igual. Então, eu acredito que é possível, sim, fazer essa coisa da cópia, não no processo criativo, mas na hora de você repetir dentro de uma estrutura que está preparada para isso, eu acho que ela, inclusive, tem que acontecer. E inclusive, Tereza, o Eus acabou de chegar, a gente já vai falar com o Eus. Tudo bom? Só para complementar o que você traz, Tereza, e isso é técnica, né? Isso também é técnica. Né? É isso que diferencia. Que faz a melhor fusão, né? É isso que diferencia, né? Porque assim, o cozinheiro, de uma forma geral, você pode cozinhar e fazer uma boa comida. Né? Agora, quando você entra com uma precisão, né? Quando você entra, como a Tereza disse, que é tudo anotado, tudo é controlado, tudo é exatamente isso. Aí você tem realmente uma sequência de pratos, de receitas, absolutamente com o mesmo sabor, com a mesma textura e o mesmo visual. Chegou o Eudes. Tudo bom? Tudo bem, um prazer imenso recebê-lo. Eu abri dizendo assim que é um apetite imenso, na verdade, receber tamanha beleza de mestre desses sabores. O Eudes Amorim Assis, de São Sebastião, é conhecido como chefe Eudes Assis, conhecido no cenário brasileiro da gastronomia por utilizar ingredientes da culinária caiçara. Veio de uma família com muitos irmãos e sua mãe foi a sua grande inspiração, aprendendo com ela tudo sobre a preparação de peixes e principalmente amar a culinária caiçara. Aos 13 anos, como lavador de pratos em um restaurante em Camburi, mas logo passou à cozinha auxiliando grandes chefes. Em 2002, ingressou como estagiário no famoso restaurante Fazano, em São Paulo, e depois no Diego. Em 2003, passou 6 meses na França, no Le Cordon Bleu,
escola de culinária e um tempo da gastronomia mundial. Estagiou em alguns restaurantes pela Europa. Em seguida, passou 4 anos como chefe a bordo de um iate particular, conhecendo diversos países, sua culinária típica e seus ingredientes. Foi nessa viagem que ele percebeu quanto os cozinheiros defendiam a cozinha local, que faz parte da cultura de cada região, bem como dos ingredientes produzidos em seu entorno. Isso foi em conta do que ele já pensava no resgate da culinária caiçara, tão rica e saborosa. A bagagem adquirida contribuiu para o aperfeiçoamento de sua técnica, que é direcionada para a utilização de ingredientes regionais, como taioba, a banana, frutos do mar, peixe seco, típicos da região caiçara. Em 2010, ganhou o prêmio de chefe revelação da revista Prazer da Mesa. Já colaborou com chefes famosos da gastronomia brasileira e mundial, como Ferrat Terrat, Alain Ducasse e Daniel Boulud. Em fevereiro de 2015, abriu o Sertão de Camburi, Taioba Gastronomia, restaurante e catering. A cozinha caiçara tem destaque em pratos com arroz lambe-lambe e o PF caiçara com peixe que vem das redes de pescadores locais. Então, eu lancei uma questão assim, que você queria trouxer um pouco para nós, do que são os dados dessa família, dessa história que você, da onde que você começou, você citou a questão da sua mãe. Nos traz um pouco mais essa historicidade da sua mãe, que trouxe essa motivação para essa grande beleza da arte de cozinhar. Boa noite para vocês. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Tereza, Tereza, Adriana, Raul, obrigado aí. Tudo jóia? Feliz de estar aqui com vocês. Desculpa meu atraso, mas meu restaurante tem bastante movimento. Eu faço parte de uma comunidade caiçara aqui, de povos isolados que vivem na beira da praia aqui do litoral. Eu sou caçula de 14, como vocês sabem bem, como você falou. E aí, minha mãe, meu pai era caseiro de um bananal em Toque Grande que não tinha luz elétrica. E aí eu aprendi a cozinhar com a minha mãe, porque minha mãe tinha que secar peixe no sol, apanhar taioba no mato para fazer bolinho e guardar as carnes em gordura de porco. Então, minha mãe foi minha grande influenciadora. E a taioba eu tenho um grande amor a esse produto, que é nosso ingrediente de sobrevivência. A minha mãe tinha que apanhar muita taioba no mato para sustentar os 14 filhos. Por isso que eu tenho um grande amor por esse produto e é o nome do meu restaurante. Como aqui sempre teve bons restaurantes, o litoral sempre teve grandes restaurantes, mas nenhum deles falavam que fazia uma cozinha regional, uma cozinha caiçara. Porque falar que fazia cozinha caiçara é desmerecer, porque a cozinha caiçara é a cozinha do pobre da praia. Então, os restaurantes locais sempre se denominavam contemporâneos e mediterrâneos. E aí eu trabalhei nesses restaurantes aqui no litoral, e quando eu fui para a França, em Lyon, eu conheci alguns amigos portugueses, espanhóis, italianos, e eles brigavam por conta de ingredientes, assim, porque o Pinot Noir da Borgonha é melhor que o Sangiovese da Toscana, brigavam por conta do queijo, qual que era o melhor. E eu pensei, e brigavam feio, assim, discutiam mesmo, assim, e às vezes perdiam até a linha depois dos goró. E aí eu falei, poxa, ninguém briga pela culinária caiçara. Quando eu voltar para o Brasil, eu vou abrir um restaurante de cozinha caiçara, e tudo que a minha mãe fazia para mim, como quando eu era criança, eu vou fazer só que um pouquinho de técnica, porque eu estudei. E foi assim que aconteceu. Em 2009, eu voltei para o Brasil, abri um restaurante na praia de Maresias, chamado Seu Sebastião, que é o nome do meu pai, e comecei a fazer o peixe azul marinho. Você pensar que nosso prato bandeira, que é o peixe azul marinho, que é um peixe cozido com banana verde na panela de ferro,
que tem uma reação química que deixa o caldo azulado, nosso prato bandeira não vendia em lugar nenhum. Opa! Ué. Ele foi pescar. Não, ele vai trazer para a gente agora um peixe azul para nós degustarmos. Ele vai trazer o azul marinho. Vamos aguardar o Eudes voltar. Bom, certamente a gente vai ficar até umas 2, 3 da manhã, saboreando, conversando na cozinha. Aliás, a questão da cozinha, né? Vocês citaram a questão da cozinha. Uma vez eu ouvi de um senhor que falou assim, que ele trabalhava com vendas de imóveis. Ele falou uma coisa bastante interessante, que a gente, por vezes, não se dá conta. Que nós tínhamos antes as grandes cozinhas, as edificações de nossas casas, né, de nossas famílias, não como uma questão de saudosismo, questão essa explosão demográfica, onde esse corretor me colocou assim, que hoje as casas são feitas, os apartamentos são feitos, para que no máximo vivam 2 ou 3 pessoas. Não se pensa mais na questão dessa família, não do familiarismo, dessa família enquanto conceito, enquanto afeto, e se perdeu muito dessa questão do espaço cozinha na família. Como que vocês veem isso no dia de hoje, aquela cozinha das nossas festas, para essas pequeninas cozinhas dentro da casa de cada um? Do fazer cozinhar dentro de casa. Eu acho que, primeiro, que a cozinha era a porta de entrada das casas, né? Sim. Então, isso dava uma proximidade muito grande. Eu sou de uma geração que a gente entrava sempre pela cozinha, né? A sala de visitas era a porta da frente. Então, assim, essa proximidade gerava intimidade. Intimidade com as frutas, intimidade com tudo que estava à disposição, intimidade com os cheiros, né? E depois, quanto maior o poder aquisitivo, mais as cozinhas foram ficando distantes, né? Houve uma época, depois, agora, a partir da década de 2000 para cá, né? A partir de 2000, é que começou os espaços gourmet, como, tipo assim, cozinha também existe. E aí, só quem tinha muito dinheiro começou a fazer cozinha gourmet. Hoje, todo mundo quer uma cozinha gourmet, né? Eu acho que a churrasqueira gerou também, trouxe um pouquinho, aproximou, aí depois se separou, quem faz churrasco é pobre, quem tem cozinha gourmet é rico, e hoje todo mundo, o fogo também ganhou uma expressão, né? Porque quanto mais você estuda, você entende um pouco mais de cozinha, mas você vê que os saberes eles vão mudando de lugar para lugar, mas são saberes. Como o Eudes falou assim, ninguém briga pela cozinha caiçara, ninguém briga pela cozinha baiana, entende? Então, assim, eu vivo a mesma coisa. Na Bahia, por exemplo, você acha que as pessoas falam assim, poxa, mas eu tenho minha cozinheira faz a melhor moqueca, por que eu vou pagar caro, vou me arrumar linda, bonita, maravilhosa, para tomar um vinho e vou comer uma moqueca? O baiano não faz isso, entende? Porque não é o que ele tem. Hoje eu vejo isso, eu entendi isso muito bem quando eu comecei a fazer a fábrica de farofa, e aí eu comecei a ir para os pontos de venda para degustação, e um dia uma senhora falou assim para mim, mas minha filha, farofa, vocês inventam coisa para vender, né? E tipo assim, como é que você vai vender farofa? Farofa é uma coisa tão óbvia. Todo mundo tem farofa, todo mundo faz farofa. Por que você quer vender farofa? Né? Então, por que eu vou dar notoriedade ao azul marinho, ao peixe, que é o peixe que todo mundo come? Né? Que para vocês ali naquele canto, naquele lugar do mundo ali é muito usual. Não pense que você está lá na Caiçara, né? na sua região, e na Bahia é diferente, não. É igual. Né? Nós ainda temos que trabalhar muito enquanto povo brasileiro, né? Na valorização e no reconhecimento e empoderamento dos nossos saberes. Né? Primeiro porque nós fomos distanciados, nós fomos afastados disso, ainda somos. E aí vai uma crítica, e uma crítica acompanhada de uma grande sugestão, que as universidades, as faculdades de gastronomia do nosso país se dediquem mais ao conhecimento e o reconhecimento das técnicas que nós temos de norte a sul desse país. Nós temos técnicas super vanguardistas. Você acha que se Ferran Adrià conhecesse umbu ou abacaxi, ele ia gastar tanto tempo fazendo espuma com espirulina? Não ia, gente.
A gente tem tudo aqui. Ai, meu Deus, cadê o negócio? Tá aqui. Entende? Então, assim, nós temos... O Brasil é celeiro das frutas. A maior diversidade de frutas do mundo está aqui. Mas, assim, e por isso não é uma coisa maravilhosa? É sim. Por isso não pode custar, você não pode pagar por uma fruta. Não, porque dentro de um restaurante, uma fruta, uma tangerina em qualquer lugar. Mas uma tangerina cortada, desidratada, trabalhada, sentada com ar-condicionado, com um guardanapo de tecido, cheio de obras de arte, com uma visão para a praia, como eles têm aí. Então, uma composição, é preciso que a gente saiba que não é que a nossa comida que a gente faz em casa não tem valor. É porque quando ela sai para passear, ela sai acompanhada. Porque essa comida que faz em casa, que eu fazia na casa da mãe dele, ela saiu para passear. E agora ela está acompanhada de um conjunto de coisas que agrega valor a ela e que precisa ter um reconhecimento e um pagamento, precisa monetizar tudo que está em torno dela, né? Então, isso aí vem junto, né? Porque quanto mais você tem o empoderamento, mais você também monetiza. E na medida que a gente monetiza o azul marinho e a taioba daí, a gente está gerando o quê? A gente comer também um ato agrário. A gente está valorizando a região, a gente está gerando emprego e renda, a gente está gerando riqueza, a gente está gerando um povo para viver melhor, a gente está gerando qualidade de vida no nosso entorno, né? Então, é muito importante olhar a comida com essa ótica também, do território, da regionalidade, né? Eu tenho defendido muito que agora, esse momento que a gente vai viver agora, pós-pandemia, ou de transição, saindo da pandemia, ele precisa, o Fique em Casa agora, ele ampliou um pouquinho, fique na sua região, fique no seu país, fique na sua cidade, e agora é a hora da gente realmente ir com tudo, sabe? Nós que somos os cozinheiros desse país, que lutamos por uma cozinha regional, da gente ir com tudo mostrar. Chegou a hora, inclusive, meu treinamento na empresa foi todo com essa temática. Chegou a hora dessa gente bronzeada mostrar seu valor, né? Então, Anton, só para complementar a Tereza, se você pega todo o conteúdo na universidade, por exemplo, de um curso de gastronomia, eu te diria que 70% dele está em cima das cozinhas italianas, francesas, espanholas, e você tem parte do Brasil, a brasileira, você tem ali 20%, e se não é muito. Né? Então, feito errado. Feito errado. Exatamente. Então, assim, você chega em São Paulo, e aí eu vou falar, porque eu já fiz várias aulas dentro de algumas faculdades em São Paulo, faculdades caras e tudo, e o módulo de cozinha baiana, gente, pelo amor de Deus, não sei de onde tirar aquele conteúdo. Já me ofereci, já me coloquei à disposição, olha, estou disponível para otimizar os módulos de vocês de graça. Mas ainda não tive um retorno para a gente poder atuar nisso, porque é importante que a gente faça. Se a gente não gerar plateia, a gente não vai mudar isso, a gente precisa gerar. Adriana, caiu aqui minha internet, eu peço desculpa para vocês, mas voltando, quando eu voltei, eu me desprendi dessa vaidade de fazer o moderno, fazer o conceito, fazer, como a Tereza Paim falou, aquelas apresentações mirabolantes, o culi e tal, e comecei a fazer uma cozinha regional, uma cozinha caiçara, que muitas pessoas tinham vergonha de falar, de fazer. E a partir daí, várias faculdades da região começou a se interessar. O que é culinária caiçara? E a gente vem fazendo um trabalho de formiguinha, mas eu não me orgulho de levantar a bandeira sozinho, não. Eu quero ver a cozinha caiçara conhecida como a cozinha baiana, como a cozinha mineira. E hoje eu tenho, assim, hoje eu abri o meu restaurante, que é o Taioba, em Camburi, um restaurante meu, sem sócio, assim, tudo no começo, assim, muito dificultoso, mas hoje um restaurante referência no litoral. Mas minha preocupação é
como com o meu restaurante eu vou poder ajudar a minha comunidade, assim. O que o meu restaurante... Eu tenho a alegria de ter um restaurante de sucesso no litoral, mas como o meu restaurante vai dar alegria para as pessoas que moram aqui, as pessoas locais. Então, hoje eu compro um peixe meu, eu tenho o maior orgulho de falar que eu tenho toda a rastreabilidade do meu pescado, eu sei quem pescou, aonde pescou, o dia que pescou e o tipo de pesca. E todo mundo se fala hoje do... vou comer uma comida não transgênica, vou comer orgânico, vou comer a galinha criada solta, o gado feliz, mas ninguém fala, eu vou comer um peixe que eu sei quem foi que pescou e aonde pescou. Assim. Todo mundo sai comendo peixe, comprando peixe congelado, e hoje meu papel é cuidar aqui do meu entorno e valorizar esses pescadores locais, que são meus amigos de infância, que estudou comigo, e hoje eu dou aula para eles no projeto Buscapé, para o neto e filho deles, sabe? Então, venho fazendo esse trabalho aqui no Taioba. No começo foi muito difícil, porque, sabe, o robalo, o linguado, a pescada, esses peixes mais conhecidos, não tem no meu litoral, não tem aqui. E todo mundo que vinha comer robalo aqui, comia peixe congelado, que vinha em placa de grande indústria e pagava boleto, sabe? De peixe. E que não é robalo, né? E então, no meu restaurante tem sororoca, tem carapau, tem anchova, tem olho de cão, tudo peixe regional. Mas hoje eu tenho muito orgulho em dizer que hoje a cozinha caiçara está sendo respeitada, sabe? Quando eu era criança, me chamavam de caiçara de forma pejorativa, porque eu andava descalço, sem camiseta, de bermuda. Eles falam, ô seu caiçara, é sempre ofendendo. Hoje, você falar assim, eu sou caiçara, meu filho já fala com orgulho, assim, eu sou caiçara. Bate no peito, né? Mas que bom. E a Adriana... Desculpa. Pode terminar, Eudes. A gente ficou aqui quase que os três assim. Finalizou, Eudes? Eu finalizou. Só complementando, eu trabalho há 10 anos num projeto social aqui na praia. Há 10 anos que eu sou voluntário nesse projeto. Nós ensinamos crianças em estado de vulnerabilidade a cozinhar, porque eu não tenho dúvida que a arte, esporte, gastronomia transforma a vida de pessoas, é ferramenta de transformação. A gastronomia pegou eu, um caiçara matuto de tudo, do toque-toque do bananal, de toque-toque grande, e mostrou o mundo, assim. Me levou para lugares que eu jamais imaginei estar, cozinhando com pessoas que eu jamais imaginei estar. Então, a minha obrigação como cidadão ou como cozinheiro é devolver para a sociedade, e assim como apareceu os anjos na minha vida, eu ser um tipo de anjo para essas crianças, exemplo para essas crianças. Então, essa ideia de valorização da culinária caiçara todos os dias quando eu estou dando aula para as crianças. Assim, todos os dias eu falo para eles acreditarem, porque eu acho que eu sou a representatividade, né? Aqui em Boiçucanga, a mesma escola que eles estudam pública foi o que eu estudei. A mesma comunidade que eles vivem, que é uma comunidade aqui no Cascalho de Boiçucanga, eu também morei. Então, acho que eu sou a representatividade, eu falo, acredita no teu sonho, se você quer ser isso, você vai conseguir. Anton, eu só vou aproveitar, desculpa, você ia fazer uma nova pergunta, só para o Lodi. A gente estava falando sobre a questão do espaço da cozinha, né, do convívio. E a gente estava, né, de uma forma geral, muito distante disso, né, até a pandemia, onde as pessoas, por motivos óbvios de ficarem em casa, se voltaram para esse espaço.
Lodi, você acredita que isso é um novo comportamento, que na pós-pandemia isso vai ficar? Você considera isso antropologicamente, né? O que significa isso, né? Como um registro social, né? Um comportamento da sociedade? Qual é a tua opinião sobre isso? Bem, antes de entrar nessa questão, que é uma questão do momento, eu queria só dar assim, uma espécie assim, de um laço nessa conversa que antecedeu essa pergunta, sobre o que estamos conversando, são as cozinhas patrimoniais, né? E justamente esse ano nós celebramos 20 anos do Estatuto da Unesco do Patrimônio Imaterial, né, que leva o registro das cozinhas, né? Inclusive o México, há 12 anos atrás, teve a sua cozinha reconhecida como Patrimônio da Humanidade, né? Quer dizer, então mostra que a cozinha é tão importante quanto o Coliseu, como a Torre Eiffel, como o Vaticano. Quer dizer, em patrimônios não existem níveis, né? Todos são patrimônios, todos fazem parte desse acervo do homem. Então, isso é muito importante, fica esse registro, não é? E no Brasil já realizamos projetos de patrimonialização a nível nacional, como o Ofício das Baianas de Acarajé, né? Que eu tive o prazer de estar pilotando com um grupo esse projeto. E a primeira coisa que eu fiz com a Associação das Baianas de Acarajé, porque precisa ter um órgão ou uma associação que solicite esse documento, eu entrei na igreja de São Francisco, ali no terreiro. No terreiro. Exatamente, e disse, olha, esse ouro de São Francisco, esses azulejos do claustro têm o mesmo valor do acarajé e do abará. Elas me olharam com o olho arregalado. E porque as formas de preservar, de valorizar o patrimônio, durante muito tempo ficou pautado no chamado patrimônio de pedra e cal. Legítimo, certamente, igrejas, palácios, escolas, monumentos arqueológicos, perfeito. Então, isso que vocês estão discutindo sobre a taioba, sobre a cozinha, que é um espaço de poder, não é? Dentro das nossas casas, né? Quer dizer, quem cozinha tem o poder, eu acho que é uma frase muito, muito verdadeira, são muitos poderes, né? E a questão do patrimônio. Antes de entrar na pergunta de Adriana, só uma observação interessante. Com a taioba, né, Tereza, nós fazemos o efó mais tradicional. O efó, que é uma comida tradicional baiana, né? É um ajeão euê, é comida de folha, né? E a taioba você faz com várias coisas. Como também os carurus da Bahia, há décadas atrás, era assim, é caruru de quiabo, é caruru de ioiô, é caruru de cupeba, é caruru de taioba. Hã? O caruru é feito com a mostarda, né? Com a folha de mostarda, né? Com folha de mostarda. E daí veio até que chegou na taioba. Mesmo, no caso do caruru, um mix. Quantos carurus eu já vi misturado quiabo com várias folhas? Ou seja, mesmo as cozinhas tradicionais, não é? Mesmo no sentido, com todo respeito, precisamos também remexer essas memórias. Eu vou parar por aqui, senão eu não respondo o que a Adriana disse. Era só uma pontuação que eu queria fazer, e o nosso amigo, que é o Taioba Man, ele não conhece o efó, a Tereza tem a obrigação de fazer um efó para ele. Mas eu fui comer no restaurante. Desculpa. Por favor, eu fui comer no restaurante da Tereza antes da pandemia. Ela estava em Miami, viu? Ela estava maravilhosa. Mas a comida estava incrível, maravilhosa. Eu conheci, eu fiz um menu degustação com vários pratos. O meu taioba, não? Não tinha taioba nesse dia, mas estava incrível.
Mas, Raul, é uma coisa muito importante que eu quero falar para você, que nós temos aqui nós tínhamos o saudoso professor Ricardo Maranhão aqui em São Paulo. E numa dessas conversas com ele, eu estava falando uma galera, uns chefes de televisão que fazem televisão, eles foram gravar em Paraty e fizeram um azul marinho com banana madura, assim. Fizeram um peixe com banana madura, que não tem, obviamente, numa panela linda numa panela Le Creuset, assim, linda. E eu falei, poxa, o nosso prato raiz, nosso prato bandeira. Esse cara fez um peixe cozido com banana, né? Porque o peixe azul marinho é um peixe que você cozinha o peixe com banana verde na panela de ferro e a reação química nódia da banana verde deixa o caldo azulado. Então, é um caldo bem escuro mesmo. E aí, eu falando com o Ricardo Maranhão, ele falou assim, Eudes, nós vamos tombar esse prato como patrimônio imaterial, o azul marinho, que é o teu prato raiz, né? E nós demos uma aula no Mesa Tendências da Prazeres da Mesa, falando desse peixe azul marinho. E, infelizmente, alguns meses depois, ele veio a falecer. Então, Raul, eu peço, me ajuda a tombar o azul marinho, para não deixar ninguém fazer o peixe com banana madura e descaracterizar nosso prato, que fala tudo da nossa história, da nossa cultura. Ô, meu amor, tem gente que faz torta de muqueca. Oi? Faz o quê? Tem gente que faz torta de muqueca. Esse registro, ele existe em algumas regras, mas eu terei o maior prazer de passar as nossas experiências. Depois peço a Adriana que passe o e-mail e telefones. Claro. Pode contar, porque estamos aqui para isso, numa ação colaborativa e acreditando nessas coisas verdadeiramente, né? Adriana, se você me permitir, antes de a gente entrar na questão da pandemia, Claro. No seu livro, né, na questão do santo que come, então acho que temos que saudar, já que vamos entrar na questão da saúde, no mês do Arubagé, Baloaê, o Molu, Nanã, o Sainho, o Xumaré, que é o mês de agosto, que termina amanhã, que nos traga bastante saúde, né, nos traga bastante força para que a gente possa ter esse depoimento do comer, né, do comer do espírito, do comer da alma, do comer do nosso corpo, seja... Interessante que ontem o Miyakoto colocou que o quanto nos mostrou esse momento da fragilidade, né? Nos coloca no comum, não no senso comum, mas no comum da fragilidade. O Inácio Brandão nos coloca o dentro e o fora, né, dessa experimentação. Então, nesse sentido, vamos pedir bastante força a esse axé, para que, através das folhas de Ossain, da taioba, da mamona, enfim, todas elas, os farfalhas das folhas do dendê, possamos encontrar bastante força e saúde nos registros que a gastronomia vai nos trazer. Então, agora com você a palavra, por favor. Olorum, Mocifuó, Adupé, Axé. Bem, a questão da pandemia. Eu acho que a pandemia ela é pedagógica, profundamente pedagógica, sobre vários aspectos. Essa questão, eu resolvi chamar a minha imersão de sabático, e é verdade, eu estou vivendo um sabático de quase 6 meses, estou estudando muito, estou descobrindo que não sei absolutamente nada, que é muito bom, estou escrevendo muito, como eu escrevo muito, fizemos 4 exposições virtuais, inclusive uma delas chamada Atotô, que é sobre o Doboru, né, que foi ao ar na 1ª, 2ª de agosto, ao meio-dia, e fizemos um paô coletivo via web. Para muitos que não saem do muro é a pipoca. Exatamente, é a pipoca do milho americano, Bem,
A questão da pandemia, ela mostra muitos caminhos, e são muitas pandemias. Pandemias intelectuais, pandemias econômicas, pandemias éticas, morais, biológicas, de sanidade, de fome, de comida. Não pode vir uma pandemia, são muitas pandemias, ainda mais no Brasil, um país tão desigual, com tantas diferenças, né? Com tantas matizações, não é, por questões sociais, econômicas e educacionais. Eu acho que a comida passa a ser olhada novamente como uma coisa que gera para muitos a sobrevivência, né? A sobrevivência. Então, a questão da sustentabilidade, a questão da busca pelo aproveitamento maior dos ingredientes, dos talos, das folhas, é um aprendizado, não é? A questão de uma economia muito mais centrada, não é, num aproveitamento mais ampliado dos insumos, olhar para a comida também como uma forma de celebração, né? A sociabilidade feita a partir de um ecrã, de uma telinha. Eu tenho escrito, o primeiro texto que eu publiquei é "O medo está servido". O medo está servido. O medo está à mesa, né? E fiz uma série de vários artigos tendo essa pegada da pandemia. Eu acredito que ela é pedagógica para tudo isso. A comida não está isolada de todas essas questões, né? Ainda mais no Brasil, esse país, bem, com tantas fomes, né? Fome de justiça, fome de igualdade, fome de solidariedade. Fome do quê? Eu vejo na tua pergunta a grande metáfora para tantas fomes que o Brasil tem. Eu vejo uma questão que, assim, eu acho que nós temos uma geração aí, a minha geração e talvez a geração ainda das minhas filhas, né? Onde o poder e assim, o empoderamento de quem dominava as cozinhas de casa, principalmente que eram as mulheres, esse empoderamento ele foi cortado, tipo assim, você vai ter poder se você não for para a cozinha, né? E a cozinha não era uma coisa masculina. Então, vem aí, a gente estava em pleno processo de crescimento da introdução e do acesso masculino para a cozinha, mas uma cozinha de uma forma muito lúdica, né? O acesso à cozinha como uma forma de um momento de lazer, de descontração, de juntar a família, né? E a pandemia mostrou para as famílias que a cozinha é o lugar de todo mundo e que se constrói relações dentro da cozinha e que não quer dizer que você não tem poder saber cozinhar, né? Que você, quanto mais longe você estava dos afazeres domésticos, mas isso te dava um poder, inclusive social, econômico. Era assim, eu lembro muito de amigas minhas que eu tenho 60 anos e assim, Deus me livre, eu não sei fritar um ovo, significa que você era dondoca, você tinha grana, sua mãe, sabe? Tinha gente à disposição para fazer. E nós, brasileiros, ainda vivemos muito nessa lógica, porque a gente tem, quanto mais você tem acesso ao dinheiro, mas você tem pessoas para poder fazer as coisas domésticas, né? E isso não é uma realidade lá fora. Então, as pessoas veem a atividade doméstica e a comida é o centro, porque você tem que comer várias vezes ao dia, né? Então, é uma coisa que é repetitiva, como uma coisa que é necessária. Todo mundo tem que saber fazer a sua comida. Eu acho que esses meses aí em casa fez todo mundo repensar sobre isso. Obviamente que existe uma coisa chamada preguiça, né? Meu pai dizia assim que o que alavanca o progresso é o que dá preguiça ao homem, né? E essa preguiça vai voltar. Ela vai voltar, mas com certeza vai voltar com tudo. Mas assim, a gente vê também um movimento muito grande das pessoas ampliando suas casas,
o home office que não vai voltar, ele vai ser um movimento que ele vai ter uma persistência grande aí, muitas pessoas trabalhando em casa, e nesse momento a cozinha ela volta também, né? Então, as pessoas estão realmente mudando. Eu tenho conversado com algumas pessoas, eu mesma tinha saído, não quero mais casa de praia, vendi minha casa 8 anos. Preciso, sabe? Então, muita gente voltou a essa questão de quem tem acesso a uma possibilidade de uma segunda casa, onde essa segunda casa é uma casa ligada muito mais ao lazer. E para quem trabalha também, quem vive nos grandes centros, muita gente vai sair das grandes cidades em busca de ir morar em volta para poder ter mais espaço, poder navegar melhor dentro da sua casa, onde você vive, você vai trabalhar uma boa parte também. E a cozinha vem junto com tudo isso. Então, eu acho que vai haver, sim, a partir de agora, esse movimento de você estar mais na cozinha. E, tipo assim, acho que as pessoas também ousaram, experimentaram, viram que o bicho não é tão feio. Muito pelo contrário, que dá uma alegria, que é bacana, entendeu? Então, claro que a indústria entra aí e vai haver uma disponibilidade muito grande de produtos semi-prontos, mas você vai ter uma finalização grande dentro de casa e esse retorno para a cozinha, ele volta àquele espaço da intimidade e você vai passar a comer melhor, talvez. Eu concordo 100% com a Tereza. Eu concordo 100% com a Tereza. Eu acredito que o ser humano é um ser social, né? E o relacionamento é fundamental com o outro. E a cozinha é um espaço para esse relacionamento. E esse saber na cozinha, com a pandemia, ele, sem dúvida alguma, ele acordou. Então, eu acredito muitíssimo nisso, Tereza. E quando você comenta que as pessoas estão buscando um segundo caminho, né, uma segunda possibilidade de sair dos grandes centros, é uma loucura, mas na pandemia, o mercado imobiliário é um dos mercados que mais cresceu nesse momento. Que bombado e todo mundo buscando uma alternativa para morar fora, né? Então, eu acredito muitíssimo nisso. E que seja até uma prova que muitos restaurantes voltaram a abrir e um movimento, né? Então, as pessoas também estão num processo ainda de receio, ainda de não estão confortáveis. Então, eu acredito muito nisso, que a cozinha ganha novamente o status de uma cozinha de espaço de convívio, de conversas, de família e de comida. Do afeto. Eudes, para você, por favor. Então, aqui nós fechamos o restaurante por 3 meses, mas eu continuei fazendo um trabalho social com marmitas para pessoas que estão em vulnerabilidade. E depois de 3 meses, eu comecei a fazer o delivery no Taioba. E é impressionante como aumentou o público aqui do litoral norte de São Paulo. Então, hoje a população do litoral aumentou em 40%. É uma loucura. É uma loucura. Então, não tem mais casa para vender, não tem casa para o mercado imobiliário superaquecido. E agosto, que era nosso mês mais fraco aqui, de inverno, parece alta temporada, né? É isso aí. A Adriana, o litoral está lotado. Quase eu não consegui vir fazer essa live com vocês, porque meu restaurante estava muito cheio, obviamente, respeitando o afastamento entre as mesas. Mas para mim, o que mudou eu cozinho hoje com meu filho aqui. Nós fazemos um café da manhã juntos. Eu tenho tempo de fazer um hambúrguer para ele. Eu não tinha tempo antes da pandemia, porque se ele quisesse comer minha comida, ele tinha que ir no restaurante. Então, isso foi muito especial. Como você falou, a pandemia teve um lado bom de juntar as famílias, né? E para você, Saldanha, por favor, como estão as questões que estão te afetando nesse novo cenário? Cozinha, afeto, saúde. É muito em cima do que é a minha realidade, é a realidade que todos nós estamos vivendo, né? É transitar a cada dia um dia, né? É lidar com essa incerteza,
lidar com esses receios. O restaurante Brasileira Gourmet nós não reabrimos ainda. A gente fizemos um pouco de delivery, aí recolhemos. Então, assim, é um novo momento. É um novo momento para reencontrar aí um caminho, né? A gente volta agora a partir de setembro com delivery, não vamos abrir até o final do ano, pelo menos. Salão não será aberto e vamos ficar só com atendimento de delivery. Pensando agora na questão disso tudo que vocês colocaram, trazendo esse Abapuru, esse manifesto antropofágico que nos une. Tereza, você teve uma pesquisa muito grande também no exterior e que depois você, dentro desse homem que come, desse processo, que você trouxe toda essa pesquisa dos temperos, e você colocou tudo isso na comida baiana. Nos conta um pouco para nós como foi esse Macunaíma em você. Olha, eu acho que como o efeito de ir lá para fora foi o mesmo, né? Eu sempre quis fazer comida baiana, né? Eu nunca esqueço que no primeiro dia de aula, quando eu decidi realmente que eu ia cozinhar, que eu resolvi, me aposentei, falei, não quero mais trabalhar como engenheira, vou cozinhar, etc. E que eu me matriculei na escola. O primeiro dia de aula era uma mesa, eram 11 alunos, e o meu mestre, Lohan, falou assim, por que você está aqui? Aí eu falei assim, porque eu quero ser uma cozinheira mesmo e eu quero dedicar meu trabalho e me dedicar à cozinha baiana. E aí ele falou para mim assim, mas você não vai fazer aquela moqueca cheia de tempero, não, né? Aí eu falei assim, se você me ensinar a fazer bife bourguignon com carne seca, pode ser que eu mude minha moqueca. E a partir dali nos reconhecemos, né? E assim, e foi uma das coisas que eu mais aprendi. Obviamente que as técnicas são muito importantes e a técnica, principalmente a cozinha francesa, ela é uma cozinha clássica. Ela não morre nunca, né? Ela é a base de todas as cozinhas. Mas assim, essa coisa de você lutar pela sua cozinha, eu aprendi com as pessoas lá fora, em Portugal, na Espanha, com o Lohan aqui. É muito bacana ver como eles são franceses dentro do Brasil, né? Então, é muito bom. E você fala assim, realmente o caminho é esse. E eu já estou nesse caminho aí há 18, indo para 19 anos, e cada dia mais apaixonada por esse caminho, assim, né? Obviamente, eu estudei, fui para as escolas, mas onde eu mais aprendi, onde eu mais construí, onde eu mais absorvo, é quando eu vou nas cozinhas dos meus amigos, né? Nas cozinhas dos meus próximos, dos cozinheiros também, que são apaixonados por sua cozinha. Eu não tenho nenhuma identidade com uma cozinha muito assim, numa estética muito igual, até porque a minha comida e meu pensamento e o meu amor é pelas paneladas, né? Então, eu já fui na minha casa, você também, Adriana também, Raul Lodi também, e assim, é muito lindo a forma que eu vejo uma moqueca sair, né? Uma moqueca sai dançando. Uma moqueca não nasceu para ficar parada, sabe? É como você pegar uma porta-bandeira de uma escola de samba e deixar ela paralisada em cima de um carro. Então, a moqueca no salão, ela entra se exibindo, ela entra... Sabe? Ela tem um gingado, ela tem uma alegria, ela tem uma cor, ela tem um perfume, sabe? Que isso tem tudo a ver com a Bahia. A Bahia é uma cidade dos cheiros, né? A Bahia é uma cidade que é tão engraçado isso, porque você fala assim, você chega numa loja, loja de essência para tudo quanto é assim, me deu o cheirinho do Iguatemi, me deu o cheirinho do São Rafael, me deu... Cada lugar de Salvador icônico assim tem o seu cheirinho, e isso vira um cheirinho que a população inteira reconhece. Entendeu? Então, você tem uma casa que não tem um cheirinho, você não é ninguém, entendeu? Então, a comida é muito cheirosa. Então, às vezes, as pessoas falam, no início que eu abri a casa de Tereza, um casamento, mas a gente sai daqui com cheiro. Mas ainda bem que sai com cheiro de muqueca, né? Porque aqui faz muqueca. Se fosse com cheiro de outra coisa que era ruim. Mas, assim, é importante a gente
reconhecer. E eu tenho certeza que as coisas que eu mais trouxe na minha bagagem, que eu sempre, cada vez mais reafirmo que eu trago na bagagem das minhas viagens, é essa vontade de ser mais baiana, sabe? De me dedicar mais, de conhecer mais, de me aprofundar mais, de me oferecer para essa Bahia que eu amo tanto, sabe? Teresa, você falou essa questão do cheiro, né? Raul, diz que o orixá é o cheiro do axé, né? Eu não ia falar que é o cheiro do axé. Nessa questão do cheiro, Raul, nós tínhamos um momento que, assim, quando se fazia o acarajé, a bola de fogo ali, que se pegava a baiana, a africana, ralando ali o feijão fradinho no tanque, né? Uma coisa do pilão. Aí hoje chegou já uma questão de tecnologia que vai se transformando tudo isso para o maquinário, né? Hoje sabe que na questão desse santo que come, nos traz como você percebe essa transição desse maquinário, dessa tecnologia, desse capitalismo dentro do axé. Existem várias questões, né? Quer dizer, quando existe o projeto de patrimonialização, você não patrimonializa o acarajé, você patrimonializa o saber fazer acarajé. Então, existem aí questões sociais, questões de gênero, questões hierárquicas, questões econômicas e sabedoria tradicional, que tem uma forma tradicional de ser passada pela oralidade. Estou dando, assim, uma possível receita, né? Já que estamos com mestres de receitas, estou pegando carona nas receitas. Bem, quantas comidas são feitas? Generalizar é muito perigoso, né? Mas os acarajés acontecem não só na Bahia. Os acarajés tradicionais estão no Maranhão, no Querebetã de Azamadono, na Casa das Minas, está no sítio de Paiadão, que é patrimônio nacional, os acarajés, com diferentes formas. O acarajé está em muitos lugares, não levados por questões da globalização, mas com registros temporais, fundadores, como os da Bahia, né? Então, os acarajés rituais, muitos ainda fazem com a pedra, com um pilão de pedra, para moer numa quantidade específica, porque a tecnologia, o fazer, né? o ritual, a verdadeira coreografia da cozinha, que a cozinha ela é coreográfica também, né? Eu vou ralar, eu vou mexer, eu vou pilar, existe uma gestualidade, uma corporalidade muito forte. Então, tudo isso, e os implementos, com as peneiras, com as colheres, com os pilões, com os utensílios, tal comida na louça, tal comida na palha, tal comida na madeira, tal comida no metal. Você trazendo a questão do acarajé, existem vários acarajés. Acarajés enormes dados para Xangô, acarajés compridos dados para Obá, acarajés pequenos dados para Ibeje, ou os acarajés que a baiana tradicionalmente despachava os 7 primeiros pequenininhos, ou deixava para os moleques comerem como se fossem os ibejis. Isso no seu cotidiano. Tudo isso constrói essa receita tão simples de feijão, de água, de sal e cebola e dendê, né? É muito mais do que essa mistura, né? Então, tudo isso integra o sabor. O sabor não é uma questão meramente física, o sabor ela é ideológica. Existe uma ideologia do sabor. Eu acredito nisso. Então, na questão do acarajé, né, que nós poderíamos ficar aqui 20 anos de lives falando sobre acarajé, eu recorto essa questão da variedade, da diversidade e da civilização que o acarajé traz, a civilização do dendê, que é também um tema poderoso e ao qual eu tenho me debruçado bastante. Me debruçado, não. Me lambuzado muito dendê. Lindo, que lindo. Bom, do farfalhar das folhas do dendê, estão diminuindo a velocidade dos ventos,
e estão pedindo para que a gente levemente vá encerrando. Oh, que pena! Está só começando! Eu, por mim, diria assim, olha, eu vou ser sincero, diria assim, olha, eu tenho uma triste notícia a dar, eu não estou satisfeito. Não estou, porque eu, por mim, ficaria das 2 às 10 da noite, da 2 então às 10 da noite. Não, porque assim, mas tem isso interessante, que é uma questão do Instituto. O Instituto nos instiga, através da FLIS, essa questão de... Desculpe, só para terminar esse pensamento. Ela instiga a gente a questão de provocar, como o Ludi colocou no começo, instigar, fazer com que esses processos se tornem cotidiano, na arte do viver. Né? O Marmalango se coloca a arte do viver, viva com arte. Mas, Adriana, deixa eu encerrar, tome a palavra, por favor. Não, então eu vou aproveitar, nós vamos fazer aqui um combinado, tá bom? Estamos a 1h30 de conversa, não foi o suficiente, com toda certeza. Não. Então, nós vamos agora, em primeira mão, vou comunicar a vocês, em primeiríssima mão, para quem está nos acompanhando, que nós vamos realizar, no final de novembro, início de dezembro, um Festival Internacional de Gastronomia. Yes. Tá bom? E aí nós vamos nos encontrar de novo, e vamos, como se fosse 3, 4 dias, como foi uma festa literária, nós vamos fazer um grande festival gastronômico. Com uma grande diferença, a festa literária de 10 horas, nós de 24. Opa! E aí a gente vai voltar a conversar muito e a mostrar muitas coisas bacanas. Fica isso combinado. Nesse sentido, já que os farfalhares nos pedem que mudemos os nossos pensamentos para um final, ontem uma fala de uma narradora de literatura infantil, Penélope Martins, ela trouxe uma questão que eu achei bastante interessante. Ela falou que comer e morar é um ato de coragem. Criar um ato de coragem que nós devemos lutar por esse Brasil que nos acolhe sempre, por esse Brasil afetivo, e como isso, dentro desse quadro político, social, atual, saúde, nos está afetando para que continuemos a lutar pelo povo brasileiro. Quem quer tomar a palavra? Eu acho que os cozinheiros, né, têm um papel fundamental nisso tudo, né, porque nós somos a ponta do iceberg, né, os chefes de cozinha, principalmente, né, nós somos a ponta do iceberg, mas nós temos condição de irradiar para toda a base da pirâmide esse amor que a gente tem por esse país, né? E quanto mais cozinha brasileira a gente fizer, quanto mais práticas de cozinha brasileira a gente reproduzir e a gente fizer, mas a gente está se sedimentando como povo e fortalecendo nossas bases, né? Porque, e mais ainda, eu acho que o chefe de cozinha chegou a hora da gente acabar com esse negócio de que o cozinheiro é somente batedor de panela, sabe? Uhum. A gente não pode, enquanto chefe de cozinha, enquanto cozinheiro, enquanto modeladores de uma estrutura de comida, de cozinha e de formas de comer e do que comer, se limitar somente, porque a cozinha ela é transversa, né? A gente tem que lutar por educação, porque à medida que a gente vai tendo um país mais educado, um país com mais consciência, a gente também vai fazendo com que todo mundo possa aproveitar melhor tudo de bom que esse país tem. Nós somos o celeiro do mundo, nós somos a maior diversidade de frutas e nós jogamos frutas fora. Vocês não têm noção do que nós jogamos fora. É assustador quando a gente vai ao Ceasa, né? Nós temos um povo obeso, acima do peso, nós temos 25% da nossa população obesa, certo? E a gente joga comida fora, mas essas pessoas estão subnutridas, elas não estão com fome, elas estão com subnutrição por uma comida errada, né? Então, é muito importante que a gente não fale somente e se limite a mostrar comidas lindas, fotos e mil coisas que a gente, sabe, vira estrela. Não, o nosso grande poder e a nossa grande responsabilidade é levar a consciência de que quanto mais perto você consumir a sua comida, mais saudável você vai estar, né? Isso é um ponto. Quanto mais você usar as técnicas e as coisas que você tem próximas a você, mais saudável você vai estar, porque elas não chegaram ali por acaso.
O conhecimento popular, seja ele na medicina, seja ele na comida, no que quer que seja, ele vem de um sofrimento, de um movimento, de uma necessidade que aconteceu e que isso é regional, é territorial. Então, é muito importante que a gente aumente o nosso conhecimento dos nossos territórios e faça que o nosso povo conheça e reconheça isso como uma forma saudável de viver. Então, eu acho que essa é uma grande contribuição que eu busco, cada vez mais estou imbuída nesse movimento, nessa vontade, e que eu acho e convido todos os meus colegas a saírem das suas panelas, a saírem dos seus pratos também. A gente precisa transformar nossas casas em pontos de reprodução dessa forma de viver, né? Porque não é justo que você tenha, às vezes você tem um cozinheiro, você tenta dar o melhor que você tem dentro da sua cozinha para seus funcionários comerem e eles querem comer maionese. Entende? Então, isso é o que eles tendem a comer. Então, a gente precisa dar essa educação também. A educação alimentar, ela também é uma forma de você saber, uma forma de viver inteligentemente. A educação com cuidado de si. Eu concordo em tudo que a Tereza disse. Eu acho que nós, cozinheiros, temos um papel social muito grande. O que eu tento fazer aqui com o meu trabalho é cuidar do meu entorno, cuidar de quem traz os ingredientes, o produto para o Taioba, e cuidar também de capacitar essas crianças do Projeto Buscapé para futuramente estar aqui trabalhando com a gente, empregado. Então, muito além de cozinhar, cozinhar e servir. Nós temos um trabalho por trás aí muito grande. Então, concordo, Tereza, sou seu fã. Obrigado pela oportunidade, viu? Quem puder, venha conhecer o litoral e a culinária caiçara, que é muito rica. Estou chegando. Olha, Anton, eu vou deixar para o mestre, para o nosso mestre, encerrar. Obviamente que eu concordo com Tereza e concordo com Eudes. Na verdade, é o respeito pela natureza, trabalhar a favor da natureza, com a natureza, entender toda essa riqueza que a gente tem nesse país, que é imenso, com tanta coisa maravilhosa, com tanto alimento, com tanta riqueza, e a gente tem aí na contramão uma situação de saúde, né, como a Tereza comenta, da questão de obesidade. A gente vai levar uma extensão disso. Nós somos o terceiro país com casos de diabetes no mundo. A gente só está atrás dos Estados Unidos e da Índia, né? Então, assim, são questões que realmente a gente tem e que está no dia a dia, né, do prato da mesa, né? Então, é olhar o nosso feijão, é olhar o nosso arroz, né? Olhar as coisas que realmente te trazem a farinha, a nossa farinha, né? E entender toda essa riqueza, trazer os nossos territórios indígenas, trazer os nossos territórios afrodescendentes, as nossas origens, o que verdadeiramente nós somos como brasileiros, né? Então, é o nosso papel, numa das pontas, desenvolver isso e buscar isso como um caminho para a educação, para uma educação melhor, mais verdadeira, mais legítima nesse país. Interessante, Adriana, que você colocou essa questão da diabetes. Quando nós tivemos o Médio Purus, fazendo um trabalho com o Instituto, uma das coisas que mais me espantou foi saber que o primeiro adoecimento que chega nas aldeias, que eles saem da questão do açúcar da mandioca, é o fato das crianças comerem bala. Aí que começa o problema. Todo mundo pensa que são as questões mais complicadas da saúde. Não, é a diabetes, é o doce. Da bala não ficou tudo. Não, e aí vem toda uma questão econômica, social, a mesma coisa do salgadinho, que causa uma sensação de saciedade, e aí o que você tem de acesso. Então, realmente uma cadeia de comportamentos, né, que a gente tem que buscar mudar. O nosso mestre, por favor. Como a Tereza colocou, essa questão da educação, uma educação do alimento, uma educação do cuidar de si, né? Do aumento das nossas potências. Eu fico espantada muitas vezes, porque chegam pessoas no meu restaurante com poder aquisitivo muito alto, e elas falam assim:
você consegue fazer um macarrãozinho assim, sem nada para meu filho? Aí eu falo, não faço não. E eu pego essa criança e levo para a cozinha. Não tem batata frita? Dentro da cozinha, e ele sai comendo, dou farinha, dou macarrão com farinha, faço enrolação, boto caldo de legumes, enfim, sabe? Então, essa é a importância da educação alimentar. As pessoas estão aprendendo a andar de moto, né? Pequenininhas e não sabem comer, sabe? Tem que sabe dirigir, não sabe comer. Eu fui fazer, só lembrando da cultura, a cultura que acaba, por conta da globalização, acaba caindo no esquecimento, né? Eu fui fazer um evento na Ilha Barnabé, em Santos, uma comunidade caiçara, uma ilha isolada, e tem um festival gastronômico da Ilha Barnabé. E eu fui lá cozinhar o azul marinho e o arroz lambi-lambi de marisco, que é outro prato emblemático caiçara, e nas barraquinhas caiçara tinha morango brigadeiro com morango, assim. Falei, mas isso... numa comunidade caiçara, no festival caiçara, eles estavam servindo brigadeiro com morango. E com tantos doces caiçaras para ser... Aí eu já falei com a secretária de Cultura e Turismo, então, ano que vem, nós vamos ter que mudar aqui, porque brigadeiro com morango não é caiçara. E você vê que, tipo, vai caindo no esquecimento, e se não tiver alguém que tombe como patrimônio imaterial, vai virar brigadeiro com caiçara, brigadeiro com morango vai virar sobremesa caiçara. É isso aí. Eu peço desculpas, mas nós estamos quase nos últimos minutos, então eu vou lhe passar a palavra. O nosso mestre. Nosso mestre, e desejar depois a todos bom apetite. Um bom apetite. Beijos. Quem é mestre? Eu? Raul, você, claro que sim. Vamos lá. Eu tento ser mestre sabor. Olha, existe um dito popular que talvez faça um arremate bom, né? Rapadura é dura, mas é doce, né? Então, eu acho que essas questões todas são extremamente importantes, necessárias, complexas, e elas tocam em inúmeras questões. Educação, saúde, saneamento, não é? Renda, né? Porque para levar comida à mesa, para você ter um prato de feijão com arroz e farinha, precisa um longo caminho. Não só um longo caminho da cadeia produtiva, mas um longo caminho das formas de consumo, de aquisição, né? Então, acho que comida é um grande retrato social de uma comunidade, não resta a menor dúvida. Estou me sentindo muito feliz nesse fim de noite tão agradável, tão bom. Seria bom se todos nos reuníssemos agora na esquina para tomar uma cerveja e comer uns bolinhos de feijoada que Tereza faz como uma deusa. Eu adoro. Bolinhos de taioba. Eu levo o bolinho de taioba. Olha, e você tem que comer o efó de taioba, que é uma falha na sua educação, viu? Acho que você Vou aí fazer. Venha. Um bom apetite para todos. Muito obrigado. Queridos, muitíssimo obrigada. Raul, obrigado, Adriana. Obrigada. Obrigado, Tereza Painho. Obrigada, Tereza. Obrigada, Eldes. Raul. Beijo. Bom apetite. E agora, mandiário. Oi! Olha, eu só vou dizer uma coisa. Ficaríamos mais. Muito mais. Tá bom? Eu não tenho a menor dúvida. Sentimos muito. Eu só digo isso. Nós aqui também ficaríamos mais tempo assistindo, porque estava todo mundo curtindo muito, todos os assuntos. Quantos assuntos, meu Deus, nessa mesa. Quanta coisa! O Raul Lodi é incrível, né? Ele tem um olhar amplo sobre as coisas. E a Tereza? É aula pura, né, gente? Aula pura.
Agora, peraí, a nossa chefe. Na verdade, assim, foi uma mesa que me emocionou muito e que eu acho que a gente